Olá pessoal, Gevandro Barros aqui direto do IOPEX e nesse vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 10 lições aprendidas com a implementação do Lean Construction aqui no Brasil em pequenas e médias e grandes obras. A gente tem participado aí, tivemos a oportunidade de ser pioneiros no Brasil, né, trazendo o Lean Construction para grandes obras em 2011. A partir de 2011 eu tenho feito palestra, tenho feito implementações e agora a gente tem, juntamente com alguns diretores, empresários, donos de construtoras, nós desenvolvemos uma metodologia própria chamada mentoria consultiva, que não é apenas aquela consultoria formal, onde os consultores passam dias e mais dias nos projetos. A gente procura passar mais know-how, ensinar mais e deixar com que a empresa faça mais por ela mesma, né, conduzindo aí, passando as ferramentas, os materiais, para que ela consiga conduzir os projetos de implementação do Lean Construction da melhor maneira possível. E é isso que a gente tem feito hoje, já fizemos aí muitos projetos e é isso que eu gostaria de passar para vocês. Depois desses quase 9 anos aí de implementação de Lean Construction aqui no Brasil, em projetos dos mais variados mercados possíveis, a gente evoluiu com diversas discussões com empresários, com donos de construtoras, com CEOs, com diretores, gestores, multiplicadores, pessoas que estavam envolvidas nos nossos projetos. E aí a gente também fazendo discussões internas, eu com o meu time, a gente percebeu que existem alguns elementos que são muito importantes para que todo o projeto funcione muito bem. E são essas lições aprendidas que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo. Então assista até o final que esse vídeo pode ser muito interessante aí para você. Então vamos lá pessoal, direto ao ponto. Eu venho trabalhando mais intensamente com Lean Construction desde 2009 e aqui no Brasil eu já realizei aí cerca de 80 projetos de implementação, tanto em obras quanto em projetos corporativos que a gente chama, né, de envolvimento, de desenvolvimento do sistema de produção da empresa, que envolve aí principalmente os processos de produção e logística, de desenvolvimento de modelos de excelência operacional corporativa, de projetos voltados para produtividade, para redução de custos e para a implementação, vamos dizer, corporativa do Lean Construction. Isso tem feito com que a gente discuta ao longo dos anos muitos itens que são essenciais, ou muitos temas que são essenciais para o sucesso dessas implementações, né? E depois desses diversos projetos, reuniões e muitas discussões com os empresários, que são aí donos de construtoras, esses CEOs, os gerentes, os multiplicadores, os colaboradores e também os fornecedores, né, que estavam envolvidos nessas obras por onde a gente passou, alguns pontos nos saltaram aí aos olhos nos últimos anos e são esses pontos que eu gostaria de passar para vocês. Então eu gostaria de compartilhar com vocês aqui 10 lições que a gente aprendeu nos últimos anos e que são lições em termos de resumo, né, bastante valiosas para que a gente consiga trazer para vocês também refletirem em relação à implementação do Lean Construction e desse modelo de excelência operacional que a gente está chamando nas suas respectivas empresas e nos seus projetos. Então vamos lá. O primeiro, o comprometimento e o envolvimento e a participação, né, pessoal, ou seja, as pessoas da alta administração desde o início do projeto, com o apoio de um consultor ou de uma mentoria externa ou não, com essa presença física nas obras e no projeto, é com certeza um fator de sucesso para a implementação, né, muito importante. Ou seja, o envolvimento das pessoas da alta administração, seja uma empresa pequena, média ou grande, isso tanto faz. Essas 10 lições que eu vou passar aqui para vocês valem para qualquer tamanho de empresa e qualquer mercado. Ele é primordial, porque se o colaborador enxerga que o seu diretor, que o seu CEO, ou seja, a sua administração, os seus gestores e líderes estão imbuídos, puxando tudo aquilo que deve ser feito, ele também vai fazer. Se já parte do zero e já parte da alta administração de uma maneira ruim, né, sem muita força, sem muita dedicação e principalmente, que é o que eu fiz questão de colocar aí em maiúsculo, sem a participação e o envolvimento pessoal, ou seja, o próprio gestor, o próprio dono da empresa, o próprio CEO, os próprios diretores,
irem lá e participarem da implementação, não só mandarem fazer, mas principalmente participarem também da implementação. Isso é muito importante. Essa é o primeiro tema, a nossa primeira lição aprendida aí dos projetos. A segunda lição é que iniciar a implementação através do corporativo, estruturando e padronizando, o que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, o ciclo construtivo da empresa e as fases dos projetos, fornece maior credibilidade e velocidade para a implementação. O que quer dizer isso? Deixa eu passar aqui para um outro slide onde eu coloquei lá no final e eu vou pular aqui para vocês entenderem, né? Quando a gente vai para uma empresa, a gente começa a fazer um projeto de implementação do modelo de excelência operacional e do Lean Construction, pensando em todas as ferramentas, a gente divide aí pelo menos, né, não estão todas as ferramentas aqui, mas pelo menos em 3 ciclos e tem alguns elementos que são básicos, né? O primeiro ciclo que a gente chama de ciclo estratégico, onde a gente vai envolver metodologias mais estratégicas, pensando em todos os projetos da empresa, para que, de uma maneira padronizada, a empresa possa replicar essa mesma metodologia em todos os demais projetos futuros, mesmo sabendo que os projetos, as obras, né, construtivamente falando, sejam diferentes. O segundo ciclo que a gente implementa é o que a gente chama hoje de ciclo GPPC, que é o ciclo de gestão integrada por processo, planejamento puxado ou pull planning, programação do TACT e controle da rotina. Esse é o ciclo que mais vai estar presente nas obras. Ele envolve 4 metodologias muito importantes e é o ciclo que a gente mais trabalha durante todo o projeto. Ele começa até um pouquinho antes da mobilização e vai até o final, a entrega da obra para o cliente. O terceiro ciclo, que é o ciclo que a gente chama de ciclo da produtividade, depende da empresa, as empresas mudam um pouquinho esse nome, mas nós no IOPEX chamamos de ciclo da produtividade, e envolve aí metodologias voltadas para preparação dos processos para o produto, né? Ou seja, tudo aquilo que foi pensado aqui no ciclo estratégico possa ser realizado, aí tem uma metodologia para isso, obviamente, preparação dos processos, né, para a empresa começar bem o projeto, toda a parte de logística, de abastecimento interno e descarte, e também os workshops de produtividade que a gente já vai fazendo em paralelo para que a gente consiga tanto padronizar tudo aquilo que veio do corporativo aqui nesses 2 ciclos anteriores, quanto possa aos poucos implementar o sistema de produção, que daqui a pouco eu vou falar também. Então existe aí uma base que envolve sistema de produção, formação das pessoas e workshops de melhoria contínua e estabilização de processos que fazem parte aí desse montante, né? Para cada um dos ciclos que a gente tem, são 3 ciclos e mais os elementos básicos, a gente procura padronizar as fases de projeto, que são essas fases aqui em cima, que teoricamente e metodologicamente toda empresa possui o mesmo formato, salvo operação e manutenção, que as empresas, muitas delas não fazem, mas aí a gente tira esse ciclo e as empresas terminam aqui até a execução e a entrega da obra, né? Então, esses ciclos valem, e essas metodologias valem para qualquer tamanho de obra e para qualquer tipo de obra, ou seja, predial, obra de estrada, estádio, obras de ferrovia, tanto faz, vale para qualquer elemento construtivo, né, se a gente for falar dessa forma. Então, trabalhar em cima, né, do início da implementação, construindo aquele ciclo de excelência operacional, ou seja, as fases para todos os projetos, e aí trabalhando cada metodologia, começando no corporativo, na nossa experiência, deu muito mais resultado, porque fornece, como eu disse aqui, mais credibilidade para o pessoal, né, para os colaboradores e tal. E aí na hora que a gente vai realmente implementar, a velocidade de implementação, já que está vindo de cima de uma forma mais redonda, essa velocidade de implementação é maior. Essa foi uma das lições corporativas ou das lições aprendidas que a gente teve aí. A abordagem de se iniciar um projeto piloto, né, na produção também é muito válida e correta. Porém, o início na direção faz com que muitos temas, como eu já disse antes, já cheguem redondos nas obras e o período de credibilidade e aceitabilidade pelos colaboradores e também terceiros seja bem menor. Então, vale a pena começar essa abordagem aí, vindo diretamente do corporativo, desenhando o modelo de excelência operacional e passando para o sistema de produção, entrando em cada projeto de uma forma bem padronizada, que o sucesso com certeza tem um ganho de longo prazo, que é o que as obras precisam, né? Muitas das obras
ou a empresa como um todo, ela muitas vezes quer um resultado específico numa obra, mas ela às vezes não quer, ela quer que aquele resultado possa ser replicado para as outras obras, para todas as demais futuras obras. Então, se a gente faz um projeto de um jeito no início, com um pilotinho apenas com um foco específico, depois faz um outro piloto e vai tentando replicar isso para formar, isso pode levar aí 3, 4, 5 anos. Na nossa experiência, a gente viu que trabalhar de uma maneira iniciando no corporativo, no setor da construção funciona melhor, dá mais credibilidade, aceitabilidade, principalmente para os colaboradores, né, que estão trabalhando lá diretamente no projeto, na produção, tá ok? A quarta lição aprendida é que toda empresa deve possuir um modelo de excelência operacional corporativo, padronizado e muito bem estruturado, e também um sistema de gestão com foco na produção e na logística. Por quê? Porque esses são os dois pilares essenciais para o sucesso aí do Lean Construction, como eu já falei, no longo prazo. Se você quer replicar, se você quer pensar nas suas obras, independente das obras serem diferentes uma das outras, futuramente você vai precisar fazer essas duas coisas. Criar um modelo de excelência operacional corporativo e também desenvolver, estruturar e implementar um sistema de gestão voltado para a produção e para a logística, com as ferramentinhas, com as metodologias estruturadas, para que as pessoas sejam treinadas e consigam comprar a ideia e fazer com o tempo, tá ok? Número 5, você vai precisar de um time de multiplicador desde o início. Ele é essencial para a transferência de know-how, ou da consultoria, mentoria, ou até internamente, para o aumento da velocidade nas implementações e principalmente para a replicação interna das metodologias. Então, separe aí um time de engenheiros, de trainees, de estagiários, um time que envolva também alguns gestores, para que esse time, que a gente chama de time de multiplicadores, consiga efetivamente fazer o que o nome diz, multiplicar isso internamente na empresa e pelos projetos e repetir isso, replicar para todos os projetos que virão, com visão sempre de longo prazo. Lição aprendida número 6 é ter um programa de formação, né, envolvendo aquelas metodologias que eu já mostrei, e também fazendo essa qualificação desde os gestores até os multiplicadores, ou seja, envolvendo a todos durante todas as fases do projeto. Esse programa de formação ele precisa ser replicado posteriormente e adaptado, obviamente, com linguagens e ferramentas adequadas para cada um dos níveis das obras ou da empresa, né? Logicamente, ferramentas mais para gestores e metodologias mais para gestores, tem ferramentas e metodologias mais para engenheiros, tem ferramentas e metodologias mais para os colaboradores do chão da produção e assim por diante. Tem metodologias e ferramentas para os times administrativos, para áreas de apoio, para envolvimento de terceiros, então é importante diferenciar isso, mas como eu disse aqui, criar um programa de formação para a qualificação dessas pessoas é primordial. O número 7 é os projetos que nós fizemos aí, principalmente dos últimos 4 anos para cá, a gente tem implementado em 100% deles uma nova figura que a gente está chamando aí de gestor de interface, que é aquele cara ou aquela pessoa que cuida dos riscos, das interferências e das restrições do projeto. Esse cara ou essa pessoa ela não é um planejador, ou seja, uma pessoa estritamente de planejamento, né? Ele precisa focar nas interfaces, já que a gente trabalha, eu vou falar daqui a pouquinho, com um mapa de gestão de processos e interface que é diferente de se trabalhar com um cronograma, voltado simplesmente para prazos e tarefas aí que estão linkadas umas às outras. A gente trabalha com conjuntos de entregáveis para que a obra seja gerida de maneira mais proativa e não reativa. Isso é muito importante. A figura desse gestor de interfaces fez e ainda tem feito uma grande diferença para que ele consiga efetivamente fazer essas interfaces com gestores, com os stakeholders e trazer resultados para o projeto. Esse gestor de interfaces com foco em risco, restrição e interferência, ele faz com que a obra enxergue muito mais rápido e de forma muito antes, né, com muito mais previsibilidade os problemas e assim como eu falei no vídeo passado, que a gente consiga com essa previsibilidade aumentar a nossa produtividade e ser muito mais assertivo. Então o gestor de interfaces ele é a chave para uma gestão por processos
que foca em entregáveis futuros de maneira proativa e não apenas nos problemas do dia a dia, que a gente considera aí uma maneira um pouco mais atrasada e até reativa. Então, pensem muito bem, reflitam sobre essa nova pessoa, essa nova função nas obras de vocês, chamada gestor de interfaces, que ele vai ser muito importante. Número 8 é que o mapa de gestão de processos e interfaces, né, trabalhar com esse mapa ao invés de cronogramas gigantescos ou até mesmo vários cronogramas que a gente chega em obras e a gente vê, tem sido uma ferramenta fundamental para os resultados, principalmente das metodologias Pool Planning e programação do TACT. Afinal de contas, uma frase que eu sempre falo nas minhas obras, nas minhas palestras é: planejamento puxado é diferente de cronogramação. Fazer vários cronogramas atualizados com foco apenas em ser reativo, ou seja, esperar o problema acontecer para depois reprogramar e aí recalcular o TACT ou reprogramar a produção, já pode ser tarde demais, isso pode atrasar muito. Então a gente tem que trabalhar com entregáveis, com um mapa de gestão de processos onde onde eu possa ter a visão completa do projeto, tá ok? Número 9, a implementação do conceito do TACT, que significa ritmo de produção, né? Atrelada aí, ou em conjunto com o ciclo de gestão por processos, Pool Planning, programação do TACT e controle da rotina, tem sido o maior diferencial para redução de desperdícios e custos, redução dos prazos e aumento da produtividade dos colaboradores. O ciclo GPPC, que a gente chama, nas obras que a gente tem feito, tem sido o grande diferencial, se não o maior diferencial, porque ele foca em desperdícios, ele foca em redução de custos, ele foca ao mesmo tempo na redução dos prazos, né, tanto intermediários quanto final, e automaticamente no aumento da produtividade dos colaboradores. Isso é muito importante, tá ok? E como última lição aprendida, eu gostaria de destacar aqui que se você quiser ter sucesso no longo prazo e de maneira padronizada, você tem que focar na implementação de todos os ciclos do Lean Construction ou desse modelo de excelência operacional, mas de maneira corporativa. De novo, fazer projetos isolados fornecem resultados pequenos e isolados. Que ciclo é esse? São esses ciclos que eu já falei anteriormente. O ciclo estratégico, que tem algumas metodologias, o ciclo de gestão, planejamento, programação e controle, o ciclo da produtividade e trabalhar o tempo inteiro na base corporativamente, desenvolvendo aí um modelo que você possa treinar as pessoas e replicar tudo isso que você fez numa obra para as demais obras da empresa, tá ok? Então essas foram as 10 lições aprendidas que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu processo de mentoria consultiva na área de Lean Construction e excelência operacional na construção, podem entrar em contato aí comigo, mentoriaconsultiva@iopexbrasil.org. Curta a gente aí os nossos cursos presenciais e online através do nosso site www.iopexbrasil.org e também nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.